A invasão da Polônia marcou o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão alemã começou em 1º de setembro de 1939, sem declaração formal de guerra. Ocorreu uma semana após a assinatura do pacto Molotov-Ribbentrop entre a Alemanha nazista e a União Soviética, e um dia após o Soviete Supremo da União Soviética ter aprovado o pacto. A campanha terminou em 6 de outubro, com a Alemanha e a União Soviética dividindo e anexando toda a Polônia sob os termos do Tratado Fronteiriço Alemão-Soviético. Em 30 de janeiro de 1933, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, com o seu líder Adolf Hitler, chegou ao poder na Alemanha nazista. Embora a República de Weimar tenha procurado há muito tempo anexar territórios pertencentes à Polônia, foi ideia do próprio Hitler invadir e dividir a Polônia, anexar a Boêmia e a Áustria e criar estados fantoches economicamente subordinados à Alemanha. Como parte dessa política de longo prazo, Hitler a princípio perseguiu uma política de reaproximação com a Polônia, chegando a fazer um acordo com o Pacto de Não Agressão Alemão-Polonês de 1934. Anteriormente, a política externa de Hitler trabalhou para enfraquecer os laços entre a Polônia e a França e tentou manobrar a Polônia no pacto anti-Comintern, que fazia parte também o Japão e a Itália, formando uma frente cooperativa contra a União Soviética. A Polônia receberia território a seu nordeste, na Ucrânia e Bielorrússia, se concordasse em travar uma guerra contra a União Soviética. Mas as concessões que os poloneses deveriam fazer significavam que sua pátria se tornaria amplamente dependente da Alemanha, funcionando como pouco mais que um Estado cliente. Os poloneses temiam que sua independência acabasse sendo totalmente ameaçada. Historicamente, Hitler já havia denunciado o direito da Polônia à independência em 1930, escrevendo que os poloneses e tchecos são uma ralé que não valem um centavo a mais do que os habitantes do Sudão ou da Índia. Como eles podem exigir os direitos de estados independentes? A população da cidade livre de Danzig era fortemente a favor da anexação pela Alemanha, assim como muitos dos habitantes de etnia alemã do território polonês que separavam o território alemão da Prússia Oriental do resto do Reich. O corredor polonês constituía um terreno muito disputado pela Polônia e a Alemanha e era habitado por uma maioria polonesa. O corredor se tornou parte da Polônia após o Tratado de Versalhes. Muitos alemães também queriam que a cidade portuária urbana de Danzig e seus arredores fossem incorporados outra vez à Alemanha. A cidade tinha maioria alemã e foi separada da Alemanha depois do tratado e foi transformada numa cidade livre, independente. Hitler procurou usar isso como motivo de guerra, reverter as perdas territoriais de 1918 e em muitas ocasiões apelou ao nacionalismo alemão, prometendo libertar a minoria alemã ainda no corredor, assim como na cidade de Danzig. A invasão foi referida pela Alemanha como uma guerra defensiva de 1939, uma vez que Hitler proclamou que a Polônia havia atacado a Alemanha e que os alemães na Polônia são perseguidos com terror sangrento e são expulsos de suas casas. E uma série de violações são insuportáveis para uma grande potência, provando que os poloneses não estão mais dispostos a respeitar a fronteira alemã. A Polônia participou com a Alemanha na partição da Tchecoslováquia, que se seguiu ao Acordo de Munique, embora não fizesse parte do acordo. Coagiu a Tchecoslováquia a ceder a região de Český-Těšín, emitindo um ultimato nesse sentido em 30 de setembro de 1938, que foi aceito pela Tchecoslováquia em 1º de outubro. Essa região tinha maioria polonesa e havia sido disputada entre a Tchecoslováquia e a Polônia após a Primeira Guerra Mundial. A anexação polonesa do território eslovaco serviu mais tarde de justificativa para eles aderirem à invasão alemã. Em 1937, a Alemanha começou a aumentar suas demandas por Danzig, enquanto propunha que uma estrada
extraterritorial fosse construída a fim de conectar a Prússia Oriental com a Alemanha, passando pelo corredor polonês. A Polônia rejeitou essa proposta, temendo que, após aceitar essas demandas, ficaria cada vez mais sujeita à vontade da Alemanha e, eventualmente, perderia sua independência, como os tchecos haviam feito. Os líderes poloneses também não confiavam em Hitler. Os britânicos também desconfiavam do aumento da força e da assertividade da Alemanha, que ameaçava sua estratégia de equilíbrio de poder. Em 31 de março de 1939, a Polônia formou uma aliança militar com o Reino Unido e com a França, acreditando que a independência polonesa e a integridade territorial seriam defendidas com seu apoio se fosse ameaçada pela Alemanha. Por outro lado, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e seu ministro das Relações Exteriores Lord Halifax ainda esperavam chegar a um acordo com Hitler. Chamberlain e seus apoiadores acreditavam que a guerra poderia ser evitada e esperavam que a Alemanha concordasse em deixar o resto da Polônia em paz. A hegemonia alemã sobre a Europa Central também estava em jogo. Em particular, Hitler disse em maio que Danzig não era uma questão importante para ele, mas a busca de mais espaço vital para a Alemanha. Com o aumento das tensões, a Alemanha nazista se voltou para uma diplomacia agressiva. Em 28 de abril de 1939, Adolf Hitler se retirou do Pacto de Não Agressão Alemão-Polonês de 1934 e do Acordo Naval Anglo-Germânico de 1935. As negociações sobre a cidade livre de Danzig e o corredor polonês foram interrompidas e meses se passaram sem interação diplomática entre a Alemanha e a Polônia. Durante esse período intermediário, os alemães souberam que a França e o Reino Unido não conseguiram garantir uma aliança com a União Soviética contra a Alemanha, e que eles estavam interessados também em invadir a Polônia. Hitler já havia emitido ordens para se preparar para uma possível solução do problema polonês por meios militares, através do plano chamado Caso Branco. Hitler deixou claro que a invasão não viria sem resistência, como aconteceu na Tchecoslováquia, e em maio, em um comunicado aos generais, enquanto eles planejavam a invasão da Polônia, ele disse que, com pequenas exceções, a unificação nacional alemã foi alcançada. Mais sucessos não podem ser alcançados sem derramamento de sangue. A Polônia estará sempre ao lado dos nossos adversários. Danzig não é o objetivo. É uma questão de expandir o nosso espaço vital no leste, de tornar seguro o nosso abastecimento alimentar e de resolver os problemas dos países bálticos. Para fornecer comida suficiente, você deve ter áreas pouco povoadas. Portanto, não há como poupar a Polônia e a decisão continua a ser atacar a Polônia na primeira oportunidade. Não podemos esperar uma repetição da Tchecoslováquia. Haverá luta. Em 22 de agosto, pouco mais de uma semana antes do início da guerra, Hitler fez um discurso para os seus comandantes militares. O objetivo da guerra é fisicamente destruir o inimigo. É por isso que preparei para já, apenas no leste, as minhas formações SS, com ordens para matar sem piedade nem misericórdia todos os homens, mulheres e crianças de ascendência ou língua polaca. Só assim poderemos obter o espaço vital de que necessitamos. Se você gostou da primeira parte sobre a invasão da Polônia, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!